Olá, empreendedores, tudo bem com vocês? Estamos aqui na terceira temporada do GPS Cast, no quarto episódio, e hoje recebendo o grande empreendedor Alex Terek. Falei Olá, certo? Alex Terek, corretíssimo. CEO da Futuro Corp. Corp. Muito bem, prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado. E Prazer hoje, imenso, como o né? assunto é finanças, eu tenho um reforço aqui da minha sócia, Regiane Oliveira, que vai estar conosco aqui nesse bate-papo com esse grande amigo aqui, Alex Terek. Show, que honra. Honra nossa recebê-lo aqui e participar dessa mesa com você. Muito obrigada, Alex. Muito obrigado, vamos lá. Muito bem. Bem, a atividade do Alex é uma atividade que lida com um assunto muito sério, né? A gente estava agora há pouco conversando sobre isso, que é um dos grandes propósitos do trabalho de vocês, inclusive, é até restaurar casamento. Conta um pouco aí de como a vida financeira ela pode embaralhar as cartas na vida pessoal e muitas vezes tirar a pessoa do rumo, né? Boa, Reginaldo. Obrigado pelo convite, obrigado pela participação. Tenho certeza que a audiência vai curtir bastante o tema de hoje, que é um tema de extrema importância, né? Uma das maiores dores do ser humano, o bolso. Sem dúvida. Dói muito, né, o bolso? Quando tá vazio, então, dói mais ainda, né? Fala que é um órgão que ele é anexo, mas ele dói muito, né? Dói muito. Aproveitar o que a gente está em casal aqui, né? Que um dos assuntos, uma das missões do serviço em si, que é o serviço de planejamento e educação financeira, é não deixar que aconteça, e ir contra as estatísticas, né? Se a gente olhar o índice de separação só aumenta no Brasil, infelizmente, acho que é problema cultural, só que um dos maiores problemas é pela falta de gestão de educação financeira. Tem estatísticas que falam que 70% dos divórcios é por falha na gestão financeira, por problemas financeiros. Então, aquele trabalho de planejar, de conscientizar o cliente, de trazer de volta um objetivo em comum do casal, de ajudar o casal a saber o que está fazendo para chegar nos objetivos, salvam casamentos. Então, se você já brigou por problemas financeiros com a sua esposa, com o seu marido, escute até o final esse podcast que vai mudar a sua vida. Hashtag quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca? Eu vejo o seguinte, né, Alex? Eu falo que à medida que a gente vai evoluindo, a gente precisa ter erros novos, né? Eu acho que o trabalho de vocês acho que está muito voltado para isso, né? De ensinar, seja a pessoa física não casada, mas o casal também, a compartilhar, né? A gente estava até falando da traição financeira, quando o cônjuge ele esconde problemas financeiros do outro. Eu vejo que essa questão de ter um alinhamento de vida é fundamental no casal, né? Sim. Até trazendo um pouco da explicação, Reginaldo e Rê, a primeira etapa do trabalho do planejador financeiro, né, é definir objetivos. Tem até desenho infantil, né? Se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então, o primeiro passo do trabalho do planejador é definir objetivos em comum. Se não é em comum, tudo bem, tem que definir objetivos, né? Quando você define objetivos, traz aquela paixão pela vida. Fala, poxa, estou fazendo o trabalho, acordo cedo por isso. E muita gente não consegue definir objetivos sozinho. Não tem essa noção, essa lógica de priorizar o que quer, para você planejar e ir em direção ao que você quer. Então, a primeira etapa do trabalho é, em conjunto, né, definir o que você quer. Qual é o seu objetivo de vida? É uma casa? É o casamento? São viagens? É manter o padrão de vida quando se aposentar? É preparar que o patrimônio vá para os herdeiros sem brigas, né? Um dos grandes problemas quando o provedor ele acaba falecendo são os herdeiros, né? Exato. E agora, que parte é minha, que parte é sua? Não concordo que isso vai para você, não concordo que isso fica comigo. E planejar a vida financeira também faz parte disso. No grupo a gente tem uma empresa que é a Futuro Holding, que a gente prepara do começo, que é o hoje, até o futuro. E levar o cliente para ter uma experiência nesse serviço, para ele chegar com muita
produtividade, prosperidade, performance na vida financeira. Legal. E aproveitando o gancho que a gente está dentro desse tema, você comentou de uma questão cultural, né? O brasileiro, ele tem sempre aquela necessidade de ganhar mais, né? Então, a gente fala muito sobre empreendedorismo, então as pessoas falam, vou ter uma segunda renda, às vezes uma terceira renda, né? Ele abre um microempreendedor individual, começa a vender no e-commerce, ele vende algum produto e tudo mais, e a gente observa que ele vai conquistando mais renda e ele não sai daquela situação, né? Eu costumo até falar, né? A pessoa vai ganhando mais, vai mudando os hábitos, não vão criando hábitos mais caros e ele continua naquele espiral, né? Por que de fato isso acontece? Você que é um especialista aí na área. Boa, né? porra. O que acontece, né? É muito fácil a gente ter um padrão de vida melhor, né? É muito gostoso, em vez de ser num restaurante pequenininho, num restaurante melhor, comer, às vezes, hot dog na quitanda, às vezes comer um cachorro com uma salsicha não sei o que lá no restaurante, né? Isso é muito glamouroso e as pessoas gostam de coisa boa. Todo mundo se acostuma fácil com coisa boa. Sim. Agora, uma das coisas mais difíceis é voltar para trás. Tem vários exemplos de clientes que Recuar, né? perdeu o negócio, caiu a renda, ou foi demitido, arrumou um emprego ganhando menos, caiu a renda. Se adequar ao padrão de vida, que é dar o passo para trás, é uma das coisas mais difíceis que tem. E ainda pensando na vida conjugal, quando você falou alinhar objetivos, e quando o casal tem níveis de consciência diferentes um do outro? Briga. Entende? Como conciliar isso? Como trazer a pauta finanças e apaziguar essa situação para direcionar? A primeira coisa, eu faço uma analogia com a medicina, né? Às vezes a gente está doente, está com algum problema. Qual que é o correto a se fazer? É lá na internet procurar o remédio que eu tenho que tomar ou consultar um profissional? O correto é consultar um profissional. Marca a consulta com um profissional, ele vai me orientar exatamente o que eu tenho que fazer para chegar no meu objetivo de sarar, de curar meu problema. Na vida financeira é a mesma coisa. Hoje você consegue GPT, com a inteligência artificial, o YouTube, esses canais, buscar muito conhecimento. Só que hoje tem tanta informação que ela gera mais dúvidas do que certezas. Outro dia eu vi uma pessoa falando o seguinte, né? O conhecimento, né? Ele demanda da necessidade de você ter um aprofundamento. E quando a gente fala de todo esse conteúdo que está disponível, ele está todo embaralhado. Às vezes ele está fora de ordem, né? Eu acho que eu costumo falar que você buscar alguma coisa na internet é igual você montar um quebra-cabeça. Às vezes você está vendo uma informação que é lá do estágio 5. E aí você quer aplicar, sendo que você não aplicou os 4 estágios anteriores. Correto. E aí você corre o risco, né? Eu falo que agora com essas corte de podcast, né? A pessoa pega, daí ela compartilha com todo mundo, fala, você tá vendo aqui, ó, ele está falando aqui, mas a pessoa esquece que tem que ter uma base, né? A gente estava falando um pouco sobre isso agora há pouco, né? Que existe uma necessidade da construção, né? Eu acho que isso que você comentou é fundamental. Primeira coisa, tem que ter um alinhamento de vida e as duas pessoas, né, num relacionamento, elas precisam querer a mesma coisa, né? Correto, Reginaldo. Eu gosto de explicar, por exemplo, a Futuro Corp tem 8 empresas no ecossistema, né? É até difícil explicar o que a gente faz. Mas eu gosto de fazer uma analogia. Imagina que o casal quer fazer um bolo. Aí não sabe que bolo que ele quer, que sabor que ele quer. Aí vai o casal, abre a prateleira, né, da despensa, começa a pegar os ingredientes, pega um, pega o outro, aí começa a jogar, aí vai misturando, põe na batedeira, joga na forma, coloca no fogão, sai aquele bolo, né? Parece um Frankenstein, né? Não sabe do que é, que gosto que tem. Esse é o mercado financeiro hoje no Brasil. Tem um monte de empresas e um monte de profissional empurrando ingredientes na sua vida sem ter uma receita. Às vezes o casal sabe onde ele quer chegar, mas não tem um método, não tem um plano. O que a Futuro Corp faz no ecossistema? A gente pegou o conceito internacional de planejamento financeiro e adaptou para o brasileiro. Nos últimos 14 anos, a gente vem desenvolvendo e implementando a metodologia internacional para o brasileiro. Então, o primeiro passo é definir a receita ideal para o objetivo em comum do casal. Esse é o passo 1. Definiu a receita. Agora vamos escolher os melhores ingredientes para essa receita. É o passo 2. E o que acontece no mercado? Quando você vai ser atendido por alguém no mercado financeiro, pode ver comum. O cliente senta de um lado, a pessoa que representa a empresa senta do outro, né? Vestindo a camisa de uma empresa com 2 letras, 3 letras, ou azul, ou roxo, ou vermelho. E aí ele está fazendo uma negociação.
falando, o meu é melhor. Olha só que legal, o meu é melhor, o meu é roxinho. Ah, não, o meu é melhor, o meu é vermelho. Sem ter uma noção do todo da receita, né? Já os nossos planejadores da Futuro Corp, o que ele faz? Ele senta junto com o cliente, do lado do cliente, para procurar no mercado a melhor receita, melhor ingrediente para essa receita que foi montada. Então, só de entender que o profissional da Futuro Corp está do seu lado, já faz toda a diferença, né? Pensando nisso, Alex, você acha que investimento no mercado financeiro é para todo mundo? Investimento no mercado financeiro, se é para todo mundo? Sim, para todo mundo que tem um objetivo. Acho que ninguém trabalha só por trabalhar, né? A gente trabalha porque a gente tem algum objetivo. Seja o objetivo parar de trabalhar um dia, seja o objetivo de conseguir viajar com o meu companheiro, com a minha companheira, seja o objetivo de construir uma família. Então, precisa identificar esse objetivo. Após isso, definir qual é o planejamento para chegar lá. Então, por exemplo, colocar o dinheiro numa poupança, por exemplo, que todo mundo sabe que não rende nada. Tem alguém aqui que confia em poupança? Escreve aqui no nosso comentário, né, se você confia em poupança ou não. Eu tenho certeza que talvez você nem escreva, porque é óbvio que não confia em poupança. Mas muita gente investe na poupança. E é um investimento, entendeu? Então, é para todo mundo que tem um objetivo. Lógico que tem vários outros tipos de investimentos, ou seja, ingredientes que encaixam melhor na receita da sua vida. Procure um profissional para te ajudar, né? Eu vejo que é tão importante essa questão da gente buscar ajuda profissional, porque, né, às vezes você tem um cego guiando outro cego. E uma das coisas, né, que a gente costuma comentar, a gente que já passou dos 40, né, e você recém-chegado, parabéns. Né? Vai, entrei pro time do Zen. Entre aspas, eu ainda não. Ela tá ali, tá na trave, né? Como diz a nossa filha aqui, ela conta para todo mundo que a mãe dela vai fazer 40 anos. Parei. E o que a gente consegue perceber é que você tem que ter uma jornada, além da metodologia, né? É importante que você tenha um conhecimento de causa e que você seja um usuário dos produtos que você vende, né? E a gente observa que tem muita gente que não investe ensinando a investir. Tem gente descontrolado financeiramente ensinando a ser controlado financeiramente, né? Eu acho que esse trabalho que você faz de ter um ecossistema todo integrado para poder dar esse suporte é uma forma de meio que organizar um pouco também essa jornada. Igual você falou, né? Tem um monte de gente oferecendo coisas que não estão preparadas, né? A gente vê no nosso lado aqui que a gente tem todo um ecossistema voltado para o empreendedor e a gente vê que tem pessoas que às vezes... outro dia até estava conversando com a Regiane, né? Pô, ela falou assim, nossa, tal pessoa agora está concorrendo com a gente. Ela não está concorrendo com a gente. Ela está modelando um pedacinho e não esquece que por trás de tudo aquilo tem toda uma metodologia para você poder, de fato, trazer o resultado para a pessoa, né? Muito bom, bem pontuado, Reginaldo. Eu gosto de falar sobre esse tema, trazendo um pouco da minha experiência. Eu fiz 2 faculdades, eu comecei minha carreira tradicional na indústria metalúrgica, e aí você via a diferença quando o professor era só professor de livro, quando o professor ele tinha experiência na fábrica, né? Ele conhecia os processos, tinha vivenciado. Fora a didática, lógico, né? Sim. Então, e hoje em dia, com a internet, a gente vê muito mais isso, né? Tem pessoas que ensinam a empreender que nunca empreendeu. Tem pessoas que ensinam a investir... Empreendedor de palco, né? Como o pessoal fala. Empreendedor de palco. Ensina a investir que nunca investiu, né? Como a internet ela deu acessos à informação, acabou aquele monopólio, você tem que assistir o meu cronograma aqui no canal 5, 4, que seja. Agora você pode ir atrás, né? Então a pessoa ela pode escolher. E às vezes ela cai ali num funil, né? Mordeu a isca de alguém que tem um bom pitch, foi bem estruturado para vender aquele curso. Uma boa apresentação, né? Sabe falar, sabe se apresentar, mas não tem experiência, não tem método, não tem vivência, não tem o skin the game, né? Poxa, aí às vezes você está comprando algo que é muito superficial e não é personalizado. É a mesma coisa no mercado financeiro, você consegue encontrar um monte de solução, vários planejamentos para a sua vida, mas não quer dizer que é personalizado. Não quer dizer que tem o seu desejo, o seu sentimento. Né? E é isso que os nossos profissionais fazem. Ele escuta o cliente. Ele entende o cliente, ele compreende o cliente. A gente falou agora há pouco, né? Sim. E escuta realmente para entender. Porque se você entender a dor do cliente, você vai conseguir direcionar e trazer a melhor solução. Quando você escutar querendo responder, você não vai entender, né? E essa preocupação, né, de entregar o resultado para o cliente, né, não é todo mundo que tem, né? Não é.
uma coisa que eu falo para todo mundo, os candidatos, os planejadores, né? O profissional do ecossistema futuro ele tem que fazer para o cliente o que ele faria para a mãe dele. Bem pontuado. Fala pra gente do seu primeiro case de sucesso. De cliente? De cliente. Meu primeiro case foi minha mãe. Uhum. Né? Quando eu entrei no mercado financeiro, acho que muito parecido com um contador, com um advogado, né? Psicólogo, vai ali nas pessoas que conhecem, né? Foi seu LTV ali, né? E na época que eu cheguei no intercâmbio, caí de paraquedas no mercado financeiro. Eu confesso que eu só entrei no mercado financeiro porque a entrevista era em inglês. Porque eu não tinha interesse nenhum de entrar no mercado financeiro. Eu queria continuar na minha vida ali na indústria, estava com 2 faculdades, com experiência. Só que apareceu a entrevista em inglês, eu fui lá, aceitei, beleza. E aí me apaixonei pela missão, que é o propósito, né, de ter informação, de mudar o futuro da pessoa, e meritocracia. Mercado financeiro, empreender é muito meritocrático, né? Se você for bom de verdade, entregar resultado, você cresce. Sim. Senão você fica estagnado. E aí eu comecei com minha mãe. Na época, minha mãe estava... Aquele caso, né? Pega o cartão, começa a usar, parcela aí. O parcela aí, as parcelinhas vão crescendo, né? Daqui a pouco, a fatura, só de somar as parcelas, é maior que você ganha. Sim. E aí faz o quê? Usa o cheque especial. Isso acontece 1, 2, 3, 4 vezes. Quando você vai ver, já não é o suficiente só o cheque especial. Aí vem aquela ligação maravilhosa da gerente do banco. Olha, eu quero te ajudar. Eu vi que você está com um problema pagando juros. Tem um empréstimo maravilhoso para você aqui de 4,99 ao mês. Isso continua um loop, é uma bola de neve, né? Isso vai afundando. E aí eu sempre brinco com minha mãe, se ela escutar aqui, creio eu que ela vai assistir. Eu falei, mãe, deixa eu ver esse cartão. Que cartão você tem? Ah, eu tenho um cartão aqui amarelinho, tenho um cartão aqui vermelhinho. Falei, deixa eu ver. Aí eu peguei a tesoura e pum! Picotei o cartão. Eu já tinha falado algumas vezes que ela não poderia usar o cartão como um método de parar de se afundar, né? Ela, como é que eu vou fazer agora para comprar comida? Como é que eu vou fazer isso lá? Falei, mãe, confia, tá? Mas primeiro foi na pressão, né? Tive que ser na pressão, porque na conversando não funcionou, né? Mãe, às vezes... Vai no amor, vai na dor, né? Tem o cartão. Aí eu falei, você vai ter que usar só o que tem na conta. Você vai fazer só o que tiver dinheiro. Porque você tem um limite, né? Agora, seu teto agora. Quando você tem aquele negócio de plastiquinho que te deixa poderoso, né? Parcela aí, depois a gente vê. Você vai passando do seu limite. E aí você comete um primeiro pecado ali da vida financeira, que é gastar mais do que ganha. Gastou mais do que ganha, é questão de tempo de estar falido, né? Então, o primeiro case de sucesso foi isso. Aí eu coloquei esse método de gestão junto com ela, coloquei provisionamento e planejamento para alcançar os objetivos que a gente define em conjunto. Deu 2, 3 anos, eu estava fazendo a primeira viagem da vida, pagando à vista. Uau! Belezinha, parabéns. Eu falo que é difícil um pessoa da família, um amigo se tornar cliente, né? E quando você tem um case de sucesso de uma pessoa tão próxima assim, é muito gratificante. E relacionado à educação, que é algo que vai perdurar para o resto da vida, trazendo frutos, né? É uma gratificação muito grande. Para o empresário tem muitos tabus sobre isso, né? Então, tem vários tipos de tabu na vida financeira, né? Para o empresário é isso. Como é que eu faço para oferecer para a pessoa que eu conheço, meu amigo? Exato. Será que ele vai querer? Será que não vai querer? Tem muita coisa que é o próprio julgamento, né? O inconsciente do empresário. Fala, será que ele vai achar que eu estou abusado se eu ligar para ele oferecer? Será que ele vai querer? Cara, não tenha medo de oferecer para as pessoas que você gosta, as pessoas que você ama. Ofereça. O não você já tem, né? Sim. Ofereça. É verdade. E se ela falar não, não quer dizer que acabou a amizade. Ela só não está interessada no seu serviço. E tudo bem também. Tá? Então, a gente inspira bastante os planejadores que compram a franquia da Futuro, oferece para as pessoas que você ama. Porque você tem uma solução que vai salvar a vida financeira da pessoa, vai salvar casamentos, vai realizar sonhos, viagens, o sonho da casa própria. Então, ofereça, porque é algo muito bom. E dentro disso não é o ganhar mais, né? Mas é cuidar bem daquilo que você tem, né? Eu acho que eu queria explorar um pouco esse tema, porque até falando aquela questão da ter mais renda e tudo mais, e as pessoas elas sempre têm a perspectiva de que precisa ganhar mais, né? Quando, na verdade, elas precisam cuidar melhor do que elas têm, né? Exato, A gente fala que não importa muito o quanto você ganha, o que importa é o quanto você gasta.
Lógico. E como você gerencia para que isso aconteça, né? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão assistindo aqui, seja empresário ou não, só olha a vida financeira no final do mês quando chega a fatura do cartão. É tarde demais. Porque já aconteceu, né? E se a gente olhar só depois, eu não tenho mais poder de influência. Eu deixo de ser um protagonista. E vivo, tipo, a lá Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Então, o que tem que ser feito, tá? Uma orientação que a gente passa financeira. Tu precisa estar ali imerso, acompanhando. Tem clientes que falam assim, eu gastei tanto que eu não quero nem olhar. Uma coisa que eu percebi, acontece tanto na vida pessoal como na empresa, né? Às vezes o empreendedor ali não tem um DRE, né? E a pessoa não tem um balanço financeiro da sua vida e você não quer nem olhar. A tal da angústia financeira, né? A pessoa fala assim, eu não quero nem olhar, porque se eu olhar, eu não vou gostar do que eu vou ver. Então, assim, eu nem... É igual pessoas que às vezes têm a crença, falam assim, eu não vou no médico. Você já viu que toda vez que a pessoa vai no médico, ela descobre um monte de problema? E aí, outro dia, um vizinho meu não tinha nada, foi no médico e morreu. E aí, um monte de gente vai alimentando essa crença, assim, eu não vou mexer numa coisa que é proibitiva, porque se eu mexer, vai dar ruim, né? É aquela questão de consciência, né? O nível de consciência da pessoa é de acordo com o conhecimento que ela tem. E se ela não tem um conhecimento que olhar, estar junto, acompanhar, definir objetivos, né? Lutar para alcançar os objetivos vai te trazer performance? Chegar mais rápido no objetivo ou ter algo melhor? A pessoa não faz, né? Porque é o nível de consciência, igual a saúde, né? Igual você deu exemplo. Mas aí, quando a gente fala dos dados, acompanhar esses dados, a gente fala da ansiedade financeira, que atinge aí, em cada 10 pessoas, 8 têm essa ansiedade. Que aí a gente vai para as emoções, que vai além dos dados, né? Então, como lidar com isso no dia a dia para você enfrentar, às vezes, uma conversa a dois, sentar e ter a coragem, às vezes é um ato só de coragem, sentar, olhar para o número e encarar uma conversa de planejamento financeiro. Que dica você daria para quem está nos assistindo? Boa, Rê. Eu me formei recentemente em mestre em PNL e a nossa metodologia ela tem toda uma programação de neurociência para ajudar o cliente a alcançar os objetivos, né? Tem uma performance no planejamento. A principal coisa é comunicação, né? Comunicação. E aí, dica para os pais, né, que têm filhos. Envolvam as crianças no planejamento familiar. Qual é o objetivo da família para esse ano? Qual é o objetivo da família para a próxima década? O que a gente está fazendo em conjunto para esse objetivo? Normalizar a conversa sobre dinheiro, né, na mesa, com as crianças. Exato. Porque é um tabu, né? Eu estava até falando com o meu primo recentemente vindo para cá. Quando que a gente sabe se o meu avô, meu tio, meu pai deixou alguma coisa? É só quando morre. Porque no almoço, ninguém bate papo sobre tudo finanças. Proibitivo, né? Quanto que ganha, quanto que tem. Porque tem muitas crenças do passado, vão querer meu dinheiro, vão querer emprestado, e aí não se fala sobre finanças. Trazer isso de uma forma normal, você falou, normalizar, que é comunicação. De uma forma leve, né? Leve. Tem um amigo que ele perdeu o pai na pandemia, e aí quando ele perdeu o pai, ele descobriu que o pai deixou para ele uma dívida, um empréstimo gigantesco, e ele não contratou seguro, o que estaria a dívida no falecimento. Ou seja, ele herdou uma dívida gigante do pai. Por não se comunicar, por não fazer com que seja normal, né? Então, tratem de uma forma normal assuntos financeiros dentro de casa. Façam planejamentos familiares entre o casal, entre os namorados, entre pais e filhos, porque isso vai reduzir essa ansiedade financeira, esse medo de olhar. Parece um monstro, mas não é um monstro, é uma ponte para você realizar os objetivos e desejos, né? E já vai crescendo a criança com esse nível de consciência financeira, do que é um orçamento, do que é um teto de gasto. Não, eu vou ao mercado, a gente tem uma lista Você vai impondo os limites, né? Um orçamento para isso. Senão a criança pensa que não tem limites. Hoje o dinheiro está tão digital que quando ele vê com o cartão, ele pensa que é só passar o cartão. Né? Manda um Pix, passa o Pix. Pai, dá um Pix. Eu acho que trazer essa consciência, ela é fundamental para você, né? Que a gente tem um cenário hoje no Brasil de
milhões de pessoas, né, algo em torno de 74, 75 milhões de pessoas físicas ali, né, segundo os dados do Serasa, endividadas. Então, a gente vê assim, um contingente, né, se a gente for pensar que a gente tem uma população economicamente ativa aí de 100 milhões, cento e pouquinho, nós estamos falando aí que mais de 70% das pessoas estão com algum tipo de problema financeiro. Né? E isso é algo que diminui o quê? A capacidade dessa pessoa comprar, diminui a capacidade dessa pessoa realizar sonhos, dela, por exemplo, investir nela mesma, né? E aí acaba que, muitas vezes, nos juros, né? na mora, na multa, essa pessoa acaba perdendo muito do seu recurso financeiro, né? E acaba que esses penduricalhos, né? O rotativo do cartão, o cheque especial, o giro rápido ali, né? Agora, com todos esses empréstimos que estão facilitando, né? Como é que você vê essa flexibilização, por exemplo, hoje que existe do governo para que as pessoas peguem empréstimo consignado, inclusive do fundo de garantia, né, que era uma segurança que a pessoa tinha, né, era uma espécie de um pecúlio, né? Olha, eu só vou poder usar isso aqui quando necessário, e as pessoas estão resgatando ali no FGTS aniversário, ou seja, estão queimando uma reserva que até pouco tempo atrás era uma segurança quando a pessoa era demitida, por exemplo. Né? Isso é um problema na cultura do nosso país, né? Não só no Brasil, tá? Na América Latina como um todo. Não existe um incentivo às pessoas se aprofundarem ou terem esse conhecimento, que é educação financeira. Né? Quando o empresário pensa em comprar franquia, a gente fala, são 200 milhões de possíveis clientes. Porque são 200 milhões de pessoas que não têm educação financeira. Então, quer um mercado maior do que esse que você pode atuar? A gente estava comentando agora há pouco, né? Falou assim, qual o tamanho do mercado financeiro? Falou assim, a soma de todos os outros juntos. Exato. Porque todo mundo precisa de finanças, né? É um mercado gigantesco, né? Então, é muito importante a gente passar esse assunto para ser comum, né? A comunicação entre as famílias, entre as pessoas, e para o empresário muito mais, né? Porque o empresário também não olha as finanças, né? Não espera o contador mandar no final do mês lá o DRE. Será que foi bem? Será que não foi bem? Sem contar que... Aí, depois que aconteceu, não tem mais o que fazer. A contabilidade vê depois, né? Eu falo, financeiro é antes. É quando você consegue estrategicamente mudar alguma coisa ali. O financeiro vê antes, a contabilidade vê depois tudo que já aconteceu, o resultado já está formado. A gente costuma falar aqui, né? Que a contabilidade, ela está trabalhando ali sempre no retrovisor, né? E o financeiro é para-brisa. Né? Eu vou enxergando para frente. E uma coisa que eu costumo falar, né? Eu que lido sempre com empreendedores, eu falo assim que o CNPJ não existe. São vários CPFs que compõem um CNPJ. Boa. O CNPJ, ele é um ser morto, né? Sim. Se não tiver os CPFs por trás do CNPJ, não tem CNPJ, né? Então, eu costumo falar que... Eu até brinco, né? Que na empresa não se faz caridade, né? A caridade se faz na pessoa física, porque o CNPJ não vai para o céu, né? Exato. Ele permanece. E é muito importante, né? O empresário ter essa separação, né? É um tema muito recorrente, mas eu imagino que vocês, dentro desse processo de finanças, principalmente quando vocês estão fazendo esse trabalho para empreendedores, tem aquela mistura, né? Eu vejo que quando eu atuava diretamente com contabilidade, eu tinha clientes que falavam assim, eu não vou te mandar meu extrato porque vai ter coisa que eu não quero que você veja. Eu falei assim, mas é a conta da empresa que eu estou pedindo. É isso mesmo, eu uso a conta da empresa para fazer mercado, para as despesas pessoais. Eu fiz um teste uma vez com um cliente que tinha um supermercado e eu falei para ele o seguinte, ele falou assim, pô, não dá dinheiro. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, todo dia tira R$50 do caixa. E como o mercado abre de domingo a domingo, então são 365 dias no ano. Aí eu falei para ele, tá, faz isso. Chegou no final do ano e falou assim, nossa, deu R$18 mil. Aí eu falei assim, no ano que vem faça 100. Ele falou assim, nossa, vai dar 36 mil. Eu falei assim, nossa, eu nunca tirei 36 mil da minha empresa. Eu falei assim, então, com R$100 por dia... Você gerou 36 mil reais. Você falou assim, e sem sentir. Né? E aí você faz essa análise e fala assim, tá, mas eu não consigo tudo isso. Tá, tira 20, 10. Começa. Porque eu acho que essa questão, né, até pegando esse gancho, essa questão financeira, ela tem muita crença do seguinte, quando eu começar a economizar R$1.000, eu guardo. Aí esse R$1.000 nunca sobra. Porque ele sempre inventa um plano novo, né?
igual agora, né? Você tem o streaming, aí o streaming no plano mais barato, coloca a propaganda. Eu falei assim, não, eu vou fazer um plano mais sênior, vou fazer um plano mais top. Aí tem 5 streams. Daí ele tem todos e não assiste nenhum porque ele tem o tempo dele consumido. Aí assina um monte de TV, de canais, mas não assiste, né? Começa a ter um monte de despesas que ele poderia não ter por conta realmente de uma mudança realmente de, igual você falou, né? De hábitos pessoais e, por sua vez, de classe, né? Ascendeu e aí automaticamente, se a renda ela não está adequada, essa pessoa com certeza vai passar dificuldades, né? Vai entrar no vermelho, né? Tanto a pessoa quanto a empresa, né? Uma coisa que a gente dá até um conselho para o pessoal que está assistindo a gente aqui, que a gente passa na mentoria, né, no aconselhamento, é um dos segredos para conseguir alcançar objetivos, seja o empresário, seja a pessoa física. Define essa meta e a primeira coisa que você faz é te pagar. É pagar os seus sonhos. Que seja 5%, 1%, 10%, 20%. Começa, né? 1%. Recebi, melhor, né? vou lá, invisto, guardo, foco no meu objetivo. Tiro para a pessoa física. A outra parte você tem que fazer, tudo você tem que fazer normal, pagar as contas, pagar a colaboradora, etc. E aí, se você acompanhar, você vai ver que você vai estar sempre dentro do limite, nunca mais vai estourar, e pode ser que você faça sobrar mais porque está acompanhando, né? Imagina você coloca esse método de guardar antes de gastar e acompanhar semanal. Semana 1 está dentro, semana 2 está dentro, semana 3, opa, já estourei. Quarta semana é pé no freio. Não vou jantar fora, vou jantar em casa. Vou segurar, né? Vou segurar, ou seja, você fecha o mês da meta. O oposto também é verdadeiro. Semana 1 está bem, semana 2 está bem, semana 3 está bem. Semana 4 eu posso decidir se eu vou guardar mais para chegar mais rápido no objetivo. Ou se eu vou me dar o luxo. Ou se eu vou me dar um luxo. Deixa eu fazer um restaurante melhor aqui com a família. Uma extravagância, mas dentro do quê? Dentro de uma sobra, né? Exato. Então, são duas etapas do planejamento financeiro, que é uma das áreas dessa metodologia internacional, que é a gestão financeira, né? Para conseguir já chegar nos objetivos, ou ter esperança que vai chegar lá um dia, né? Porque quando a pessoa não tem método, né? Não tem estratégia, ou não tem tecnologia, que ajuda bastante a economizar tempo, a pessoa vive a um barquinho sem vela no meio do oceano, né? Vamos ver para onde a onda vai me levar. Então, precisa tratar de uma forma profissional a empresa, a vida financeira pessoal, para chegar com performance dos objetivos. E aí, aproveitando o gancho dessa sua mudança de perfil profissional, né? Dessa mudança, né? De sair da indústria para finanças, você se identificou com esse propósito, entendeu que isso fazia sentido, e como é que foi aí a construção da Futuro Corp? Boa. Novamente, né? O que me fez entrar no mercado financeiro foi a entrevista em inglês. Não fez, me atraiu para a entrevista. Mas são 2 pilares que fizeram entrar no mercado financeiro, que é propósito e meritocracia. Aí eu aceitei o desafio, por mais que não tinha nada a ver comigo, mas eu trabalhava em uma outra empresa. E aí fomos lá, trabalhamos, crescemos. Foi promovido muito rápido para coordenador comercial, gerente comercial, diretor comercial. Ajudei a montar a empresa do zero, que não tinha processo nenhum de recrutamento, de venda, de atendimento, de treinamento. 2019, a empresa sempre foi meio mal das pernas, porque o empresário tinha aquele problema de caixa, competência, gastava por competência, não pelo caixa, aí vai só afundando. Você entende muito bem que o empresário acaba cometendo esses pequenos gafes. Né? Ai, Jesus, isso dá até E aí suador. a empresa mudou a filosofia. Ela parou de focar no cliente e acabou com a meritocracia. Eu falei, opa, são meus valores, foco no cliente e meritocracia, está tirando isso. Não concordo. E aí a pandemia, a empresa estava meio ruim, a gente decidiu seguir caminhos diferentes. Porque é aquele momento da vida que é um ponto de inflexão, né? Que o Flávio Augusto fala naquele livro dele, né? Um ponto de inflexão, onde você faz aquela tomada de decisão que muda o rumo da sua vida. Ou seus valores são corrompidos e continuam na empresa, ou seguir caminhos diferentes. Então, final de 20, começo de 21, nasceu a Futuro Consultoria Financeira. Éramos em 5 diretores. Eu convidei os 4 para a gente abrir junto e fundar a Futuro. Nasceu a Futuro Consultoria Financeira, hoje Futuro Corp, bem no comecinho de 2021. É o famoso bootstrap. A gente começou sem nada, sem dinheiro,
sem sistema, mas com muita experiência, né? Então, a gente começou... Então, intelectual alto, e aí o A negócio... gente nunca começa do nada, né? Todo recomeço tem muita bagagem, muita experiência. Eu né? acho que esse ponto que você comentou é bem importante, né? Dentro dessa lógica que a gente fala com o empreendedor, né? Às vezes você, empreendedor, você às vezes que está aí enroscado e que não abre o seu negócio, que não avança, você pode não ter tempo de CNPJ, mas a experiência que você acumulou ao longo da vida, ela é muito importante. Acho que esse exemplo que você está dando eu gosto de sempre fazer as observações dos insights que a gente pega aqui nos podcasts, porque o que você comentou agora é muito importante. Vocês não tinham um recurso financeiro, mas vocês tinham não só uma boa ideia, como vocês tinham uma experiência para implementá-la. Porque a grande diferença entre quem faz e quem não faz é a ação, né? A implementação. Porque, às vezes, no mundo encantado dos sonhos, as pessoas têm um monte de planos, né? Eu costumo até comentar que tem pessoas que todo ano ele só risca a data e ele repete os mesmos planos para o ano seguinte, ele só muda a data. Agora não é mais 24, é 25. Aí vai lá pular um dia de novo, né? E pula a ondinha, passa de branco, cria todo um ritual, mas ele não coloca em ação, né? E qual foi a grande lição que você teve, né? Porque além de vocês estarem passando por essa questão, não tinha dinheiro, não tinha recurso, não tinha sistema e estava na pandemia ainda. Né? Sim. Uma das lições que a gente tomou, a empresa precisa ser rica e o colaborador se vira. O colaborador, sim, o sócio se vira, né? Empresa rica, sócio pobre, né? Essa filosofia é muito importante para o empresário. Porque se o sócio for rico e a empresa pobre, teremos um problema curtíssimo prazo, né? De continuidade, né? De perpetuidade. Não vai durar, exato. Segundo o Sebrae, a cada 5 anos, 80% das empresas quebram, né? Pô, parabéns. Completamos 18 anos esse ano. Uhul. Muito bem. Olha só, hein? 5 anos, nós já estamos no terceiro ciclo já. Indo para o quarto. Sim. Top. Eu falo que e tem tudo a ver, né? E eu acho que tem tudo a ver com o que você comentou. A gente, às vezes, abrir mão de algumas coisas para a gente investir. Uma vez eu usei a seguinte analogia para uma cliente que ela estava reclamando que a funcionária estava ganhando muito e ela queria tirar também. Falou assim, olha, você tem um pé de maçã. Se você pegar os coleguinhas e todo mundo pegar todas as maçãs, daqui a pouco não vai ter mais macieira. Daqui a pouco vocês vão ficar sem nada. Então, o que eu oriento? As maçãs pequenas não colhe. Deixa as frutas baixas ali, deixa ela quietinha ali. Por quê? Porque você vai ter maçã sempre. Se você cuidar da árvore, que é a empresa, e regar ela corretamente, ela não vai secar. Sim. Agora, se eu só tirar o fruto, vai chegar um dado momento que a minha capacidade de retirar ela vai ser maior do que a capacidade da empresa tem de gerar os frutos. Né? Exato, exato. Porque é bem essa analogia, né, da empresa sobreviver para sempre e os sócios, quando for o momento, você consegue ir melhorando. Né? Foi o que a gente fez. Inclusive, esse ano a gente teve o Futuro Summit, que é um evento que a gente faz para toda a rede de franqueados, que é uma imersão para agregar valor, com treinamentos, com convidados, muito legal. Inclusive, estão convidados para o próximo. Tá? Opa. Fazer Estaremos questão lá. na nossa sede em São Paulo. Legal, é um evento que a gente agrega valor para o franqueado, para preparar ele para ficar cada vez melhor, para ter mais performance. E nesse evento a gente fez um reconhecimento com 5 acionistas, que foram 5 que ajudaram a gente naquele começo. E a gente falou para eles, olha, foi por a gente ter passado 1 ano sem receber que a gente conseguiu te trazer e te pagar. Que são aqueles desafios que o empresário tem, né? Fala, poxa, para fazer o negócio dar certo, eu tenho que É o processo. ter um preço, né? Tem um preço. Tem um preço. Então, a gente pagou esse preço para fazer a empresa funcionar no primeiro ano. Não, e é uma coisa emocionante, por quê? Porque em algum momento, uma viagem que não aconteceu, é um presente que você queria talvez dar para sua empresa, para sua esposa que você não deu, né? Algo que talvez o filho pediu e falou assim, putz, a gente vai ter que adiar um pouco mais. E é uma decisão que passa por um processo de maturidade muito grande, né? Porque a gente vê hoje, né? Você estava falando, inclusive, essa questão da neurociência aplicada a finanças, que as pessoas elas estão muito ansiosas hoje para querer ter resultado rápido, né? A gente está na geração tigrinho, né? As pessoas querem ir lá colocar alguma coisa que vai explodir, né? Todo mundo quer virar unicórnio sem passar por todas as etapas, né? Você falou do Flávio Augusto, ele falou assim, pô,
Eu ralei 11 anos até o negócio começar a andar, né? Mas ninguém lembra esse período que ele estava ali andando de ônibus, né? Que ele conta que saiu de uma empresa de cursos, né? De venda de curso de inglês e abriu a dele e começou a bater de porta em porta. Então, quer dizer, é um processo longo. Até hoje ele se dá o luxo de escolher qual negócio ele quer trabalhar, né? Exato. Na mentoria que eu passo para os franqueados, né? A gente fala que existe uma confusão entre a velocidade de acesso à informação e a velocidade de acesso ao sucesso. Porque hoje o acesso à informação é aqui, né? Faço 3 comandos aqui no prompt, vem um trabalho pronto da escola de faculdade. Ou consigo buscar a informação que eu quiser. Então, a velocidade de acesso à informação é uma coisa, mas o sucesso, né? Não vou plantar uma macieira agora e vou colher no mesmo dia. Tem um processo de maturidade, tenho que regar, tem que crescer, tem que começar a dar frutos para depois eu colher. Eu gosto de dar sempre o exemplo da tamareira, né? A pessoa que está plantando uma tamareira hoje, ele não vai ver. Porque uma tamareira demora 70 anos para começar a dar frutos. Já pensou nisso? A pessoa que está plantando hoje uma tamareira não vai ver colher frutos dela. E ela está colhendo frutos de alguém que plantou, que não está mais vivo. Então, beleza, não precisa demorar 70 anos para o sucesso. O sucesso ele pode vir em 3, 4, 5 anos. Então, se você quiser ser o melhor profissional na sua área, o melhor franqueado do nosso grupo, tem um tempo, não é da noite para o dia. O sucesso ele vem dia após dia. São todos os dias dar passos em direção ao que você quer. Então, tem um prazo, tem uma maturidade. Eu falo que são horas de voo, né? Quando você acumular horas de voo necessárias, eu te dou o avião na sua mão. Sem dúvida, né? E o porte do avião vai aumentando, né? E no meio desse processo todo, sempre tem a questão do prazer do curto prazo, que está totalmente atrelado à educação financeira. Certeza que sua esposa ou você se privou de algum prazer para viver esse processo, para construir esse resultado lá no final. E esse é o grande desafio do planejamento financeiro. Isso tanto na pessoa física como na pessoa jurídica. Como separar essa necessidade que a dopamina vem trazendo ainda com a rede social, desse prazer momentâneo, todo mundo quer tudo para agora, para hoje. É o grande desafio. E aí faz da questão financeira mais ainda difícil de se implementar, não é mesmo? Eu sempre falo, né, nas mentorias para os franqueados, para eles entenderem como passar por cliente, né? Quando eu não sei onde eu quero chegar, eu vivo com uma barata tonta, eu vivo, né? Sem direcionamento. Agora, quando eu sei onde eu quero chegar, eu pego esse objetivo e trago num planejamento de décadas, ano, semestre, mês, semana e dia, os passos que eu estou dando hoje em direção que eu quero para a minha vida. Esses passos se tornam imparáveis, né? Esses passos se tornam com muito mais firmeza, porque esse passo que eu estou dando de não pedir a comida pelo aplicativo ou de não ir no restaurante essa semana é para chegar mais rápido na nossa casa. São as decisões diárias, né? Tomamos cerca de 35 mil decisões. E aí todas elas vão construindo um resultado. Mas cada decisão vai colocar mais próximo ou mais distante desse resultado financeiro. Exato. E aí a grande questão, quando eu não tenho um planejamento, eu não tenho um ideal, fica muito desleal eu falar que eu estou abrindo mão, exemplo, de viajar no final de semana para a praia, se eu não tenho um ideal de uma viagem internacional, eu não tenho um objetivo maior sendo construído. Então, qualquer coisa que acontecer ali é atraente, eu vou me envolvendo e vai acontecendo. Isso acontece também para o empresário, tá? Vou dar um exemplo. Às vezes o empresário ele vai comprar uma franquia de planejamento financeiro e o começo é normalmente difícil, né? Porque eu tenho que aprender, eu tenho que começar a fazer minha carteira de clientes, eu tenho que fazer o trabalho. Vai acionar sua base, né? Então, às vezes, eu arrumar um emprego, eu ganharia muito mais do que no começo empreendendo. Sempre. Sempre. Só que empreendendo, eu comprei uma franquia, aí eu vou lá aprender, aí vou começar a faturar. E aí o legal é que o nosso modelo de franquia, ele consegue o payback em menos de 1 ano de investimento na franquia. Ou seja, depois de 1 ano já paguei todo o investimento para ter a propriedade intelectual da Futuro. Daí para frente é lucro. E aí, vamos colocar 2 anos seguindo a metodologia, colocando em prática,
ele vai ganhar 2, 3 vezes mais do que ele ganharia, por exemplo, como engenheiro. Então, é um preço, é uma escolha a se pagar, né? É da mesma forma que eu deixo de ir num restaurante hoje para chegar mais rápido da minha casa, eu deixo de aceitar, às vezes, uma proposta no emprego para montar a minha própria empresa na franquia Futuro, para ter muito mais dinheiro, muito mais sucesso, muito mais liberdade e, além de mais, né? Trabalhar com propósito, você dorme muito bem. E ao longo prazo, né? Você coloca o curto prazo com o longo prazo, pensar a longo prazo traz o resultado. E o que a pessoa precisa fazer para ser um franqueado hoje? Primeira coisa, ele precisa ter perfil. Não é só ter dinheiro. Não tá falando agora, né, Juliano? Sem dúvida. Só, quero comprar uma franquia da Futuro. Não é assim. Vem cá, você tem uma bateria, um processo de seleção de franqueados muito robusto. Ele dura aproximadamente 3 meses para a gente olhar na prática. Não só falar, né? Fala até papagaio fala, né? Eu falo para os candidatos. Eu quero ver você fazer. Você tem 3 meses para se provar que você merece e pode comprar a franquia da Futuro. E aí você vai ter o método, marca, tecnologia para poder virar um empresário. Então, a gente faz uma análise comportamental, a gente faz uma análise de aptidão comercial, de comunicação, se a pessoa ela realmente tem clareza dos objetivos de vida. Quando a pessoa ela sabe o que ela quer, ela acaba encontrando a solução. Quando ela está meio que perdida, ela acaba focando muito nos problemas e fica no meio do caminho. Então, a gente avalia muito bem esse potencial franqueado antes de ele poder virar franqueado. É mais ou menos esse caminho. Dentro do seu leque aí de pessoas que já fazem parte da sua empresa, teve algum assim muito diferente, chamou a atenção, que era de um setor, de um segmento totalmente diferente, foi para finanças e se deu bem? Vou dar o meu exemplo. Meu exemplo é mais prático, né? O exemplo sou eu. O exemplo sou eu. Quando eu entrei no mercado financeiro, eu não tinha um bom network, eu vim da periferia, ali, Perus ali, chicote estrala, né? Salve, Zona Norte. Zona Norte, Zona Noroeste. Não tinha um bom network. Nunca tinha vendido na minha vida. Não sabia me comunicar muito bem, nunca tinha liderado direito. A experiência era fabril, né? Indústria. Quando eu entrei no mercado financeiro, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Né? Nunca ofereci nada para ninguém, nunca vendi uma bala. Né? Só que eu sou de processos, né? Fiz 2 formações, sou especialista em métodos e processos. Então, construção de uma caneca, de um livro ou de um serviço, se desenhar um método e replicar esse método, igual vendas não é dom, vendas é um processo. Se você seguir as etapas do processo, a venda acontece, a pessoa compra. Sim. Né? E aí eu sou prova disso. Eu sou prova disso. Vim também de uma área técnica, né? Que Legal. Na área de negócios. Né? As pessoas acham, para trabalhar com o mercado financeiro, eu preciso ter experiência no mercado financeiro. Para abrir um negócio, uma franquia de planejamento financeiro, eu tenho que ter experiência com planejamento financeiro. Eu tenho que ser de exatas. Pelo contrário, é muito mais humano do que matemática. Porque atrás das pessoas tem os sonhos, os medos, os desejos, os bloqueios, né? Os bloqueios, as crenças, as limitações. Então, a pessoa ela se preocupar com o ser humano é mais importante do que saber matemática. Isso é verdade. Eu acredito muito na economia comportamental. E aí, quando a gente vai falar, os números, a matemática ela é racional. E cerca de 95% das nossas decisões são irracionais, com base nas emoções. E aí fica os 5% para os dados. Como que a gente faz isso? A gente tem que fazer um trabalho de autoconhecimento para fazer o autogerenciamento para atingir metas financeiras. Por isso, eu acredito muito na economia comportamental e que essas 2 coisas têm que caminhar juntas. Sim. E aí, pensando nisso, quando você fala de um franqueado, os bancos, a gente sabe que tem uma seleção. Os funcionários, eles não podem ter restrição no nome, alguns critérios para que sejam funcionários. Dentro da sua franquia, dentro da cultura de vocês, tem algo desse tipo, algumas regras desse tipo? Sim, com certeza. Acho que a lógica para poder se tornar um franqueado do mercado financeiro, onde eu tenho um grande poder de influência na vida da pessoa, a gente faz uma curadoria de valores da pessoa, né? Se ela tem antecedentes, como que está a situação dela, a índole dela. Então, a gente olha muitos valores, a índole da pessoa, antes de deixar ela comprar uma franquia. Faz um alinhamento, né? Muitos alinhamentos, a gente tem muita controladoria, muito acompanhamento, NPS, né, o gestor de campo
para olhar as entregas técnicas, se está focando no cliente, porque às vezes pode escapar, né? Então, escapou, a gente tem que pegar ali no acompanhamento do NPS com o cliente. Aí se pegar, corta o contrato na hora com o franqueado. Não pode, né? Eu acho que uma coisa que você comentou é muito importante, né? Nenhuma proposta ela pode ferir o seu propósito, né? Jamais. Então, quando a proposta ela está desalinhada, não é uma boa proposta, né? Exato. Eu costumo falar, né, com os mentorados que eu tenho, né? Às vezes eles recebem, o que você achou da proposta? Assim, ela fere seus valores? Então, não é uma boa ideia, nem continua. Esquece. Porque eu falo que essa questão de índole, ela tem muito a ver com a sua carta de valores, né? Se você abre mão da sua carta de valores, automaticamente, né, você vai se adaptando, né, a qualquer situação, e isso pode ser um problema muito sério, né, enquanto empreendedor, né. Sim. Muitas vezes pessoas podem se meter em várias enrascadas por conta de situações como essa, né. Sim, com certeza. Com certeza. Foi meu caso, né? A empresa ela decidiu seguir caminhos diferentes, que infringiam os meus valores de propósito, Tô fora. cliente em primeiro lugar, meritocracia. Tô fora, desculpa, mas não concordo com isso. Eu falo pra galera, eu jamais conseguiria dormir se eu tivesse que empurrar alguma coisa para o cliente que ele não precisa. Que acontece, infelizmente, em vários bancões, né? Se o cara não bater meta, é rua. Olha como fica uma linha tênue, né? Eu tenho que pagar a mamadeira do meu filho. E se eu perder o meu emprego, meu filho vai ficar sem comer. Então E tem eu que tenho que ferrar o enganar. velhinho para eu manter... Cara, a pessoa não consegue dormir. É insalubre, né? A Sem gente tem um dúvida. exemplo, né? Aqui dentro da nossa operação, chegou uma época que a gente trabalhou com consignado, né? Para aposentado. E eu lembro que a gente discutia muito sobre isso, né? A comissão que recebia sobre esse serviço, chegou um dado momento e falou assim, nossa, esse trabalho está desalinhado com os nossos valores. Porque, assim, você percebia, às vezes era o familiar usando o idoso para pegar um dinheiro, entre aspas, mais barato, ou porque ia descontar da aposentadoria. Aí você passava numa financeira que, às vezes, chegava um juros de 18% ao mês. É algo que, assim, eu falei assim, nossa, isso está totalmente desalinhado. Essa pessoa, você está dando alguma coisa para uma pessoa, é como se você desse uma arma na mão de uma criança e com bala dentro. Falei assim, nossa, ela vai apontar a arma para a cabeça e vai dar um tiro. Então, a gente entendeu que, assim, que isso estava totalmente desalinhado do que a gente estava fazendo enquanto propósito. Assim, não, nós não vamos fazer parte dessa carnificina, né, podemos dizer assim, financeira. Porque são situações em que, assim, a pessoa ela está aposentada e só tem aquela fonte de renda, ela não se preparou para a aposentadoria, para a velhice, então ela só tem aquela fonte de renda. A gente viu recentemente aí essa situação aí desses descontos indevidos aí, que gerou bilhões de desconto para os aposentados. Então, a gente vê que no mercado financeiro você tem que tomar um cuidado muito grande para saber quem, de fato, você vai trazer para perto, né? E até baseado nisso, como é que vocês quebram essas objeções, uma vez que tenho certeza que, às vezes, quando você está conversando com alguém, a pessoa já tem ali, às vezes, uma aversão consultor, não, já fui enganado, já vieram com essa história para mim, e eu imagino que em algum momento alguma situação dessa deve acontecer com vocês. Com certeza, com certeza. Ó, a gente brinca, né, que o consultor é o novo coach, né? É o coach, lembra do coach de tudo? Sim. Coach disso, coach daquilo. Então, até que queimou um pouco a profissão, né? Por causa que todo mundo falou que era coach. E está acontecendo no mercado financeiro, todo mundo fala que é consultor financeiro, mas a pessoa está te vendendo alguma coisa só. Ela não está tendo uma noção ampla da sua vida, né? Já o planejador financeiro, ele vai fazer um planejamento com uma visão 360, vai trazer educação financeira que eleva o nível de consciência e vai trazer as 3 melhores opções do mercado. Ou seja, primeira coisa... Ele não está com carimbo, né? Exato, não é produto nosso, né? É uma solução do mercado para o cliente. Então, desenha ali a receita ideal da vida dele, educa ele elevando o nível de consciência, depois traz as melhores opções no mercado. E aí fica claro para a pessoa a diferença. Poxa, eu estou sendo realmente imparcial. A Futuro não tem produto próprio. A Futuro ela busca no mercado os melhores ingredientes para a minha vida financeira. E aí a gente tira vamos dizer, né? É um trauma, infelizmente, que as pessoas estão sendo feridas pelo mercado financeiro.
Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui ouvindo a gente já recebeu alguma ligação do seu gerente te pedindo ajuda. Por favor, me ajuda aqui a bater a meta. Está precisando de alguma coisa aí? Faz o seguro aqui para me ajudar. Um consórcio. Ou então um título de capitalização que é maravilhoso. Pé Né? quente, vai ter o sorteio do carro, não sei o que lá. Tá mais para pé frio, né? Nada contra os bancos, mas totalmente a favor da educação financeira, né? Totalmente, né? E eu não acho que, existe incentivo. eu acho que isso, né? o banco tem o direito dele de cobrar, mas eu acho que essa discussão, né? Eu falo que na posição de a gente trabalhar com pessoas físicas, de trabalhar com empreendedores, a gente não pode ficar também em cima do muro, né? Eu acho que quando a forma ela é nociva, né? Eu costumo muito falar do princípio da essência sobre a forma. A fórmula não pode privilegiar em cima da essência, né? Eu acho que a essência é o mais importante, eu acho que a base de tudo, né? E quando alguma coisa é de forma inadequada, né? Outro dia eu estava sendo questionado por uma pessoa que queria me vender algo que eu não queria, e aí eu citei o seguinte exemplo, ó, você pode usar esse exemplo também quando alguém ligar para você. Eu perguntei para a moça e falou assim, você tem filhos? Ela falou assim, não. Eu falei assim, se eu te vendesse um berço pela metade do preço, você compraria? Eu falei assim, não. Eu falei assim, então, você entendeu por que eu não quero teu produto, né? Aí ela falou assim, entendi. Daí ela falou assim, eu tenho certeza que essa resposta não estava no seu script. Ela deu risada, né? Ou seja, se eu estou vendendo alguma coisa para uma pessoa que ela não precisa, pô, não é porque está mais barato, né? Você vê, a Black Friday é um exemplo disso, né? Às vezes a pessoa está lá, nossa, uma TV de 50 polegadas, ele já tem 8 TV na casa e ele não tem um de pôr, mas ele vai lá e aproveita a promoção. Como vencer esses gatilhos mercadológicos, essa briga pela audiência, né? A gente é impactado por propaganda em todo lugar, né? Então, você está assistindo um vídeo no YouTube, tem propaganda. Você está no stream, tem propaganda. Você está passando na rua, é um outdoor. É no rádio que você está ouvindo. Se você, por exemplo, né? Eu acabei assinando o streaming de música, porque senão você passa vergonha na festa, né? A cada 3 músicas, oferecimento! Exato. Se não quiser passar vergonha, eu pago R$11 aí no streaming de música para não passar vergonha. Como vencer todos esses estímulos, né? Porque em todo lugar nós somos estimulados. Inclusive, nesse vídeo, em algum momento, ele vai ser interrompido por uma propaganda automática que não fomos nós que criamos e eu não estou ganhando nada com isso, viu? Que fique bem claro. Não, mas em algum momento ele vai ser interrompido. Você já não foi, né? Exato. Vou trazer um exemplo, ele serve na vida financeira e para a vida como um todo, né? As pessoas elas têm os seus canais de comunicação, onde eu consigo receber a informação de uma forma que eu tenho mais performance e entender melhor. Que é a forma visual, forma auditiva, forma sinestésica. Tá? E uma sugestão que a gente passa no conselho para os clientes e para os empresários, tenha muito fácil acesso ao que você quer. Uma foto, um desenho com imã na geladeira. Olha, pega esse conselho. Ó. Deixa junto com seu cartão de crédito a foto do seu principal objetivo. Uau! Olha que insight, hein? Visualização, né? A PNL. Exato. Porque na hora que você vê a promoção lá, mais milagrosa que for, e você puxar o cartão e ver a foto da sua casa própria, ou da sua viagem dos sonhos, você vai sair ali da hipnose. Torna-se leal, né? Eu abri mão de uma TV para algo maior. Celular novo, né? Última geração, né? Porque são tentações, né? E todo mundo gosta de promoção. Todo mundo gosta de pagar menos, de estar na vantagem. Só que às vezes está pagando menos, está tendo uma vantagem algo que você não precisa. Então, você está tomando um prejuízo na sua vida financeira, um atraso de anos da realização do seu sonho. Não vale a pena. A mesma coisa empreender. Às vezes está empreendendo, comprou uma franquia ou abriu um negócio e aparece, às vezes, um assédio para você ganhar mais do que você está ganhando. Poxa, estou aqui empreendendo, está difícil. Deixa eu lá ganhar mais logo. Essa aí é aquela oportunidade que talvez não é boa para o seu futuro, né? Aconteceu comigo. Quando fui promovido para coordenador comercial, lá em 2012, eu recebi uma proposta para voltar para a minha área. Era tentadora.
com tudo que eu estava acostumado, né? FGTS, VR, VT, INSS. Toda aquela zona de conforto. Né? Nossa, restaurante na empresa, tipo, maravilhoso. Aquele VRão, hein? Aquele VR enorme, né? Puxa vida, hein? Tudo que eu estava acostumado. E aí eu estava lendo um livro que é bem legal. Inclusive no meu livro eu falo detalhado essa passagem do livro do Roberto Kiyosaki, que é o Pai Rico, Pai Pobre 2, que ele fala sobre modelagem. Fantástico. Cara, sensacional e me ajudou muito. Eu fiz a Universidade do Trânsito, né? Que é você ler durante o transporte público. Fora o trânsito. Ia no trenzão lendo um livro, voltava no trenzão lendo um livro. E aí, eu estava lendo a passagem que ele conta sobre modelagem. Eu vou modelar o pai rico ou o pai pobre. E eu estava bem nesse momento de vida. Eu vou voltar para a minha área, para ganhar mais que eu estou ganhando hoje, ou vou ficar na minha área, estou aqui aprendendo, sofrendo, gostando, né? E aí, se coloca na balança, entendendo a sua projeção de vida, fica mais fácil decidir, né? Para você voltar para minha área, igual muitos colegas hoje estão dirigindo carro de aplicativo, que está brotando engenheiro de tudo quanto é ralo, né? Todos os anos se formam milhares de administradores, milhares de engenheiros, milhares de advogados, milhares de economistas. É mais um na fila do pão ali, né? São milhares de pessoas, talvez mais competentes, mais preparadas pela mesma vaga. Então sobra mesmo, né? Eu falei, poxa, não tem ninguém que faz isso no mercado financeiro. Não conheço nenhum consultor, nenhum planejador em 2012. Pô, é uma área que é um oceano azul de oportunidades. Sem falar que as projeções do mercado financeiro para quem é bom, para quem é acima da média, são muito maiores do que um engenheiro bom. Pô, como engenheiro bom, vou ganhar 15, 18. Pô, mas se eu for um cara bom no mercado financeiro, se for um empresário bom no mercado financeiro, eu vou ganhar 50, 100. O que eu vou escolher, né? Vou ver meus amigos que estão na profissão que não gostam quanto ganha, que estão tristes, ou vou continuar no mercado financeiro que pode me dar uma oportunidade que vai mudar a minha vida. Foi difícil a decisão, lógico, né? Não é fácil assim, contando hoje é muito fácil. Inclusive, no livro eu falo mais detalhado. Se tiver curiosidade, está lá nas principais redes com desconto. Você pode ler. Já li, recomendo. Boa, Fantástico. Best-seller ali, ó, vale muito a pena. E eu conto detalhado, né? Qual foi o sentimento que eu tive naquele momento, né? Será que vale a pena? Será que não vale? Será que eu volto para minha área? Será que é Deus? Será que é destino que está colocando esse teste para mim? E tenho certeza que sim, é Deus te colocando aquela tentação, né? Ó, volta para cá, olha aqui, ó, essa área, aqui é mais difícil. E lógico, empreender é mais difícil, né? O risco é maior, por isso que o retorno é maior. Eu costumo falar que não existe aplicação financeira maior do que uma empresa bem administrada. Né? Exato. Não tem no mercado financeiro nada que pague mais do que uma empresa bem administrada, porque é infinito. As Quanto mais possibilidades, o risco, mais o retorno, né? É a equação risco-retorno, né? Aproveitando que você está falando do Viver, Vencer e Enriquecer, que é o seu livro, conta um pouco de como é que surgiu a ideia de você envelopar parte do seu conhecimento, organizar ele, né? Você que era alguém de processos, e eu imagino que você deve ter seguido um processo, né? Já que nós estamos falando de processos, não vamos falar de processo, para você poder criar o livro. Então, que momento surgiu o insight? Eu falei assim, eu vou perpetuar o meu conhecimento, porque a partir do momento que você passa a fazer parte de uma edição de um livro, automaticamente esse seu conhecimento ele vai ficar envelopado para outras gerações, inclusive quando você não estiver mais aqui. Né? É um legado que fica para sempre. É, né? um legado eterno. Né? O livro ele é novo, né? Eu lancei na Bienal do Livro ano passado, e lancei na Livraria da Vila, ali também, no Shopping Pátio Paulista, em São Paulo. Mas a história não é nova, né? A história é antiga. E quando eu comecei a pisar em palco, eu lembro a primeira vez que eu falei esse final de semana, a primeira vez que eu subi num palco para falar, eu falei para 80 pessoas. Ninguém ficou interessado. Sabe que eu queria enfiar a cabeça... Mas assim você já tinha um um livro? buraco? Você... Não. Isso aí foi em 2012, né? Tá. Procurei um buraco para enfiar a cabeça. Ninguém ficou interessado no quê? No assunto de educação financeira, planejamento. Você olhava para a carinha das pessoas e falou assim... O que eu tô fazendo aqui? Eu quero acho que vou tacar tomate. Acho que vou tacar tomate, socorro. E aí eu aprendi, né,
depois com muito estudo, né, muito investimento de como se tornar uma pessoa com uma boa oratória, uma boa comunicação, se você falar sobre a sua história de uma forma didática, colocando a mensagem que você quer passar, essa mensagem ela vai conectar. Por quê? Porque está sendo autêntico e verdadeiro. Eu sempre falo, né, pra galera, aquele que sempre fala a verdade, não precisa ficar lembrando o que fala. É só falar de novo a verdade. Verdade não tem curva, né? Não É. tem. Agora, aquele que fica inventando moda, inventando os assuntos, precisa ficar tentando lembrar o que falou. E aí sempre é pego na incoerência, né? Então, a autenticidade, se alguém que fala a verdade, conecta. E aí, o que eu comecei a fazer? Nas palestras, nos treinamentos, coloquei essa autenticidade, né? Comecei a falar um pouco da minha história. Aí se foi ajustando a minha história foi evoluindo, né? Fui conquistando vários sucessos. E aí eu sempre falava nas mentorias, nas imersões. Isso foi virando algo simples, natural e padrão. E aí um colega falou, cara, por que você não faz um livro dessa história? Falei, pô, é verdade, deixar eu fazer um livro é importante, ajuda a gente profissionalmente, leva a mensagem para onde eu não consigo alcançar. Talvez a pessoa que não tem acesso à internet ou não gosta da internet, gosta de livro, pode receber a mensagem pelo livro. Talvez quando não estiver mais aqui, esse livro vai continuar impactando as pessoas. Verdade, vou escrever o livro. Aí eu conheci o Marcelo, da editora Eagle, do Rio de Janeiro. A gente se conheceu num evento de livros, tá, no mercado financeiro. Falou, cara, eu tenho a solução para você. Eu tenho um método de escrita. Você traz todo o seu conhecimento, escreve, a gente vai construindo junto a narrativa. Eu vou te ajudando na edição, na parte didática, né, da parte portuguesa, que é uma revisão, etc. E a gente faz o lançamento. Falei, bora. Falei, e prazo? Ele falou, cara, o prazo que você tiver é o ritmo para ficar corrigindo, interpretando, lendo, relendo. Então foi praticamente um filho, né? Foram 9 meses de projeto, toda semana dedicando horas de revisão, de texto, de construção. Às vezes você lembra uma coisa e fala, poxa, isso aqui falta de palestra, eu não coloquei no livro, vamos falar, colocar no livro. E o seu livro ele tem alguma estratégia, que ele não está sempre na primeira pessoa, né? Exato. Isso é prova de que ela leu mesmo. Exato. O ser humano ele conecta com histórias, né? E quando eu conto uma história de um Souza, eu acabo trazendo a história para impactar todos os brasileiros. É mais um Souza, é mais um Silva, né? Então, às vezes a pessoa vem ali da periferia, de uma família mais humilde e acha que não consegue ter sucesso. Mas, pelo contrário, né? Se ela tirar o vitimismo, tirar todas as barreiras mentais, limitações e focar no que ela quer, em estudar, em evoluir, se dedicar, ela vai alcançar o que ela quer. Então, a estratégia de trazer uma narrativa em forma de história, da história do Souza, é mostrar que qualquer pessoa consegue viver, vencer e enriquecer. Parabéns, muito bom. Obrigado. Traz essa Muito bacana. inspiração, né? Exato. Forte, Exato. totalmente inspiracional. O Anthony Robbins é o principal propagador da PNL no mundo hoje. Ele é meu mentor, ele não sabe, mas ele é meu mentor. Ele fala bastante, uma frase que é muito alinhada com os meus valores. Por ter vindo da periferia, né? Por ter construído o que eu venho construindo. Tem muito ainda para construir, lógico. Tem, com certeza. São 200 milhões de pessoas que precisam de educação financeira. Tem muito para construir. Como diz, né? A vida começa aos 40, então prazer. Começou. Bem-vindo à vida. Obrigado. Ele fala uma frase que, cara, eu gosto muito e sempre repito, né? Não importa onde você veio. O que importa é para onde você está indo. Né? E eu gosto de complementar que não são as suas condições, não é o que acontece com você. É o que você faz com o que acontece com você. Como é que você ressignifica tudo isso, né? Porque 10% do que acontece com você, você não tem controle. Vai acontecer, quer você queira, quer você não queira. Só que 90% está no seu controle. Como é que você reage aos acontecimentos? E aí que está o segredo. Né? Se colocar como protagonista, reagindo da forma que você vai colocar mais um passo em direção ao que você quer.
10% é o que acontece, 90% é como nós reagimos, né, Exato. ao que está acontecendo. Exato. E como a gente reage também vai ter reflexo na vida financeira, em tudo que a gente for fazer. E se a gente for olhar, né, viver, vencer, enriquecer, eu acho que viver é diferente, né, de existir, né? Vencer é diferente de sobreviver, né? E enriquecer é diferente de simplesmente levar a vida de forma com que a maioria das pessoas vivem, né? A maioria das pessoas estão endividadas, então eu sou mais um na estatística. É você realmente entender que... outro dia eu estava falando assim, né? Se nós temos 1% da população, mais ou menos, que tem uma forte renda, que são os mais ricos, então significa que 99% das pessoas não são referências para te dar conselhos, porque você tem que entender o que esse 1% faz que consegue ter resultado além dos 99%, né? Exato. Então eu costumo falar que se você tem uma ideia em que você vai ser reprovado pela maioria das pessoas, ela tem grande chance de dar certo, porque a maioria das pessoas com certeza está errada em relação àquilo que você está falando. Por quê? Às vezes a gente tem que ter aquela dose de ousadia, né? E eu acho que essa história que você conta no livro e o fato de onde você veio, né? E eu, como alguém que veio lá de Osasco também, já estou há mais de 22 anos aqui no interior, a gente observa como a gente ressignifica isso e o que realmente a gente quer para a nossa vida. Né? E eu acho que essa questão que você comentou do vitimismo, ela é algo que realmente bloqueia muitas pessoas de prosperarem. Porque aquela história mas eu vou colocar a culpa em quem agora? Quem é o culpado pelo meu insucesso, né? Então, a gente vê agora essa polarização que tem, né? Nós e eles, culpa daqui, culpa dali, mas o que você de fato está fazendo para que todas as manhãs você tenha uma oportunidade de agradecer e também de evoluir, né? Acho que dentro desse trabalho vocês acabam trazendo essa consciência, né? Porque eu tive a oportunidade de fazer um diagnóstico com um dos seus melhores planejadores, né? Bernardo, grande abraço. Boa, B. E a gente observa que, no final, o trabalho de vocês é fazer com que as pessoas observem aquilo que sempre esteve nos seus olhos e que, de alguma forma, ela não percebeu. Que a solução para o que ela precisava resolver está ali nos olhos dela, né? Eu acho que o grande trabalho de vocês é organizar tudo isso, né? Além de organizar e trazer essa consciência de olhar para a vida financeira, é método, né? É uma metodologia que a gente desenhou nos últimos 14 anos que funciona. Então, e a metodologia não é entregar para o cliente um livro com 100 páginas da vida financeira, porque a pessoa não vai saber fazer, né? É uma metodologia validada com uma certa didática. Passo a passo. É muito simples para quem é do mercado. Para quem não é do mercado, é aquela questão do ponto cego, né, que um mentor traz para o empresário. Você precisa contratar alguém para aquilo ali, você precisa focar nisso aqui. Nossa, é verdade, muda o resultado da empresa, né? Exato. A vida financeira é a mesma coisa. Você tem um ponto cego na vida financeira e se tem um mentor do seu lado trabalhando para você, com você, esse ajuste aqui vai trazer sua casa mais rápido. Um ajuste fino. Esse ajuste aqui você vai ter 1 milhão a mais quando se aposentar. Esse ajuste aqui você vai pagar 5 mil a menos de imposto. Faz toda a diferença. Faz total. Total. E quando essa mensagem fica clara para a pessoa, para o empresário, que vai ter cliente sobrando, para o cliente que tem um serviço pensando nele, ele contrata. E o grande desafio, novamente, voltando do comecinho, né? É a comunicação entre as famílias, entre os casais, entre os sócios, entre os países, né? Quando tem uma comunicação clara, fluida e transparente, a gente tem paz e performance, e não guerra. Né? Isso é verdade. Eu acho que quando a pessoa... Eu, que a vida inteira trabalhei em indústria também, quando a pessoa não tem paz financeira, ela não consegue trabalhar, ela não consegue focar. E numa indústria, a depender da função que a pessoa exerce, ela pode cometer até um acidente, né? Então, isso pode trazer uma série de problemas. Já tem dados, né, que o funcionário endividado, ele produz menos, né? Então, por isso também há a necessidade de levar a educação financeira para empresas, por forma de treinamento, que interfere totalmente na produtividade dos colaboradores. A gente tem uma solução para o empresário, né, que estatisticamente
o empresário endividado ele é 41% menos produtivo. Então, se o empresário ele leva uma palestra de educação financeira, ou ele contrata o serviço para os colaboradores, ele consegue aumentar em 41% a performance da empresa. Fantástico. Se você aumentasse 41% de faturamento de performance hoje, faria diferença? Sem dúvidas. Então, leve a futuro para dentro dessa empresa que vai te ajudar. Hashtag fica a dica. E como é que a gente encontra futuro, né? Como é que a gente Boa. localiza futuro, onde ela está? O que vive, né? Tipo, o Momento Globo Repórter agora. Como é que eles crescem, se reproduzem? Boa. Acesso qualquer parte do planeta nas redes sociais, né? Futuro Consultoria Financeira, Futuro Corp, Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok, tem tudo quanto é canto. Você também faz dancinha ou não? Não, sem dancinha. Sem dancinha. A matriz está em São Paulo, e na Rua Vergueiro, ao lado do metrô Na Rosa, Paraíso. Isso aí. Conjunto 11. Paraíso e finanças organizadas. Céu. É uma boa. Céu garantido. Não, é uma boa combinação aqui. Não podia perder a oportunidade. Exato. Paraíso com finanças em ordem, puxa vida. Putz, faz total diferença. Que equação, hein? E a gente tem franqueados espalhados no Brasil inteiro. Hoje são mais de 150 franqueados espalhados no Brasil inteiro. Tá? A gente tem um escritório em Florianópolis, Curitiba, Araraquara, aqui pertinho. Opa. A gente tem um escritório em Salvador e vários outros que vão vir aí, com certeza. Se você tem interesse em empreender nesse mercado que mais cresce, que é o Oceano Azul de oportunidades, chame a gente. Quem sabe você pode ser um dos nossos franqueados e levar a educação financeira para a sua cidade. Muito bem. E eu tenho que confessar uma coisa antes de encerrar. Eu já seguia vocês e a empresa que eu tinha interesse na franquia. Olha porque eu sou legal. educadora financeira, eu gosto muito do aspecto da educação financeira, da parte comportamental, dou algumas palestras, né? E no paralelo com as empresas, eu acabo fazendo algumas mentorias de organização financeira. E simpatizei, entrei num grupo e aí namorava um pouco essa possibilidade, mas assim, para mim não cabe hoje, mas achei muito interessante. Antes mesmo de conhecer, foi uma boa coincidência que depois nos conhecemos. E olha que coisa interessante, né? Você vê como você está conectado com o ambiente. Eu conheci o Alex por um caminho e depois eu reconectei ele por um outro caminho. Então, Exato. conheci o Alex através do Bruno Santana, lá de Alphaville, e aí depois ele é amigo e irmão de um cliente que é amigo também nosso e que mora no mesmo condomínio, né? Vizinho. Não, Quando o Reginaldo me mostrou, eu falei assim, mas eu já sigo ele, já sigo a empresa, eu estou num grupo. Como assim, né? Como é assim? muito Foi legal. E eu acho que essa aproximação, né? A gente teve a oportunidade, né, de realizar aqui na nossa empresa 2 palestras com o Bernardo, com um grupo de mentorados, clientes de um mentorado, né, que trabalha com aplicativo, e a gente viu o tamanho da entrega, a preocupação, né, de entregar realmente um conteúdo de valor. E tenho certeza que o futuro da Futura é um grande futuro. Boa, boa. Eu falo que o futuro ele chega para todo mundo, né? E ele vai chegar para você também. Porque o que a gente faz hoje é o que garante o futuro. Então, o futuro ele começa hoje. Ele começa aqui. De futuro em futuro, a gente quer agradecer demais a sua participação aqui com a gente e aproveitar, né, essas considerações finais para que você, se você pudesse dar um conselho apenas para aquela pessoa que está aqui nos assistindo, que aí deve ter falado assim, nossa, eu ouvi tudo isso, mas... E agora? O que eu faço? What? O que eu faço agora? Boa. Eu vou trazer mais um âmbito geral, mas principalmente a gente está falando de empreender, né? Em 2012, quando eu entrei nesse mercado, eu li o livro A Estratégia do Oceano Azul. E esse livro traz uma visão de que se for entrar em algum mercado, atuar em alguma área, que seja um mercado, né, que tenha um potencial, que seja um oceano azul de oportunidades. E aí, além disso, estava me formando, né, como engenheiro. E aí eu estava vendo, poxa, 70 mil engenheiros por ano, 120 mil administradores por ano, 20 mil advogados por ano, 30 mil economistas por ano. E já tem um monte sobrando, né? Se eu continuar como engenheiro, vou ser bom, vou fazer pós, vou me especializar, mas já é um oceano vermelho, já tem as grandes empresas, já tem os grandes tubarões. Agora, o mercado de planejamento financeiro não tem quase ninguém.
Ou seja, eu posso ser um dos primeiros, eu posso ser um dos maiores, eu posso ser uma das referências no futuro. Por quê? Porque é um oceano azul de oportunidades. Então, só para estudar, entrar numa área que seja uma tendência, a área de planejamento e educação financeira é uma área que é um oceano azul de oportunidades. E se você confia no seu potencial, se você quer empreender com toda a metodologia pronta, sistema, marca, ferramentas, talvez seja para você. Porque você vai conseguir dormir bem depois de ter ajudado muitas pessoas a ter uma vida financeira melhor. Não é sobre dinheiro, é sobre pessoas. Exato. Muito Exato. bom. Parabéns Exato. pelo propósito. Não, fantástico. E eu tenho absoluta certeza que as pessoas que ouviram essa mensagem entenderam que precisa começar. A gente não pode esperar o melhor momento, porque o melhor momento não existe, né? O melhor momento é aquele que você toma a decisão de fazer as coisas acontecerem, né? Eu falo que aquilo que não mede a gente não melhora, e aquilo que a gente não melhora, consequentemente, a gente não consegue resolver, né? Alex, muito obrigada por ter enriquecido esse momento conosco aqui, falado um pouco sobre viver, vencer e enriquecer com tanta propriedade, com tanta inspiração. Nós queremos agradecer a sua presença hoje, passando aqui um presente. pequeno mimo, Muito representando obrigado. a nossa gratidão. Eu também, lógico, trouxe um presente para vocês, dedicatória. Opa. Muito obrigado, casal Agradecemos. lindo. Olá, gente. Obrigado demais. Deixa eu ver aqui meu presente. Vamos lá, o dedicatório aqui, olha que beleza. Top. Agora, Reginaldo, pode ficar com esse daqui, porque eu rabisco os livros, eu já vi o seu, ele não Eu usa tenho um rabisco. problema, eu não gosto de livro rabiscado, eu gosto de livro intacto, Zerado, né? zerado, ela rabisca tudo. Opa! Vamos ver o que nós temos aí. Ó, personalizado. Olá, olá. Que legal. Muito obrigado. Tem mais. Tem mais. Ah, canequinha. Tomar uns cafezinhos. É isso aí. Com certeza. Como já diz o amigo Thiago Negro, né? Sem cortar o cafezinho. Sem cortar cafezinho. Minha opinião, sem cortar o café. Corta o açúcar, mas não corta o cafezinho. Exato. Galera, estamos aqui então encerrando o nosso 4º episódio da 3ª temporada do GPS Cast. Nos encontramos no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Valeu!